Já aconteceu com você de você estar vivendo uma experiência e de repente você se tocar, se lembrar que aquela experiência foi algo que você desejou um dia? Meu nome é Roberto de Farias, esse aqui é o canal RH. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos aqui no canal. Eu tava morrendo de saudade de fazer vídeos pra vocês. Eu acabei de voltar de Cuba e eu decidi contar esse vídeo porque me aconteceram duas materializações em Cuba que eu já havia pensado antes. E eu me realizei, eu me identifiquei com essas informações quando elas aconteceram. Imediatamente eu falei, opa, isso foi algo que eu já pensei antes. E eu decidi compartilhar isso com vocês. Foram duas materializações. Uma foi muito ruim, a outra foi muito boa. Quando eu cheguei no aeroporto, já aconteceu a primeira muito ruim. Eu até achei que as minhas férias estavam todas indo por água abaixo, por uma semana apenas de férias que eu tinha, e eu pensei, eu não acredito que primeiro dia, a primeira coisa que me acontece em Cuba é uma coisa tão desagradável assim. Eu cheguei no aeroporto, e como todos sabem, ou deveriam saber, Cuba é um país comunista. Eles vivem sob uma ditadura social. E eu cheguei lá e, na maior inocência, juro que eu não pensei nisso, eles me perguntaram qual era a minha profissão e eu disse que a minha profissão era escritor. Porque essa é a profissão que eu me identifico nesse momento. Né? Embora eu trabalhe com outras coisas, essa é a profissão que eu me identifico. Eu também escrevo o tempo todo. E essa é a profissão que eu me identifico e é a profissão que eu tô fazendo a minha carreira no Brasil com relação a isso. E eu decidi falar que eu era escritor. Quando eu falei que eu era escritor, imediatamente a moça me pediu um minuto, ligou pra sei lá pra quem, pra uma central lá, e vieram duas pessoas me buscar e me levaram pra uma salinha. E eu já sabia que alguma coisa estava acontecendo de errado. Porque aquilo não estava acontecendo com ninguém. Eu fui a primeira pessoa que eles arrastaram pra salinha lá. E eu já comecei a ficar nervoso, né? O simples fato de você estar ali passando pela Polícia Federal já te deixa nervoso. Porque tem todo aquele lance de drogas, de armas. E por mais que você não esteja com drogas e com armas, dá aquela palpitação no coração. E eu já tava um pouco nervoso por conta disso, aí o cara veio e me arrastou lá pra salinha, e aí começou um interrogatório que me durou 30 minutos, perguntando tudo a respeito da minha vida. Da onde eu vim, onde eu nasci, onde eu moro, quanto tempo faz que eu moro no Canadá, o que eu tô fazendo aqui, sobre o que eu escrevo. E aí, enquanto uma pessoa me investigava a minha vida, me perguntando coisas, a outra pessoa estava na internet, provavelmente procurando saber sobre o que eu escrevo, esse tipo de coisa. Porque existe aquela pressão, né, política para que as pessoas não vão lá em Cuba, não explorem o que está acontecendo lá e leve isso para mídia fora. É assim que funciona um país que vive à base de ditadura, e é assim que funciona lá. E eu sei que eu fiquei 30 minutos lá, foi os 30 piores minutos da minha vida. E foi muito. A pressão psicológica foi muito forte. Era 10 horas da noite, eu consegui dormir naquele dia às 3 da manhã mais ou menos, porque eu tava muito nervoso. Tudo isso me deixou muito nervoso. E essa é uma das materializações que eu já havia pensado antes, né? Isso é o tipo de coisa que sempre passa na minha cabeça, do tipo, gente, eu viajo tanto de avião, imagina se um dia eu chego lá e acontece aquelas coisas de cena de filme, de você ser arrastado numa sala. E sempre eu crio esse tipo de pensamento com muita emoção, porque você se vê lá e tem essa... Infelizmente a gente traz essa carga de emoção quando a gente pensa nisso, porque você já imagina a polícia te levando pra uma sala, a polícia te interrogando e você não tem direito a responder direito. É horrível. E foi exatamente isso que aconteceu lá. Eu sempre penso nisso porque eu viajo bastante de avião, então eu sempre tive essa coisa de... Eu vou escrever um livro um dia falando sobre isso, e acontece que isso acabou se materializando por conta dos meus pensamentos de escritor, e acabou que agora eu vou acabar escrevendo um livro sobre isso. É claro que isso atiçou a minha curiosidade e fez com que eu saísse de lá, fosse pro hotel e começasse a perguntar para todo mundo a respeito de como é a vida em Cuba, porque eu queria saber mais para poder, se um dia eu escreverei um livro sobre isso, eu vou querer ter informações reais, ter informações do povo de Cuba e não informações que a gente acha na internet com facilidade, porque Cuba vive numa ditadura tão grande que a internet lá é extremamente cara e muito bem vigiada. Então, eu queria perguntar para as pessoas que vivem lá, para o povo cubano, e acabou que eu tive uma experiência bastante desagradável com relação a descobrir. Quanto mais eu perguntava, mais triste eram as histórias que eu ouvia. Ali a cidade que eu fiquei, eu fui para a cidade de Varadeiro,
É uma cidade, eu não sabia, mas é uma cidade turística, só vai turista pra lá. É uma cidade rica e quem vai pra lá, quem fica lá, como eu fui pra lá e fiquei lá, você acaba não conhecendo a realidade de Cuba. Isso foi o que todas as pessoas, todos os cubanos que eu perguntei me falaram. Essa não é a realidade de Cuba, embora eu estava numa cidade que era turística, cara, rica, tá tudo caindo aos pedaços, as coisas são muito velhas, é tudo muito precário. A única coisa bonita lá é a natureza em si e a cidade é bem cuidada. O prefeito, eu não sei se tem prefeito lá na cidade, mas eu acredito que sim. O prefeito fez um trabalho fenomenal, a cidade é muito bem limpa, tudo bem organizado, tem polícia para todo lado, então não tem muito problema com segurança. Mas eu, de qualquer forma, eu sempre estava perguntando para as pessoas, sempre que eu tinha uma oportunidade, eu perguntava alguma coisa diferente a respeito da vida em Cuba. E todo mundo me disse que a vida lá é muito difícil, que inclusive o moço que faz as reservações dos passeios que tem lá, que trabalha para a Air Canada, que é uma companhia aérea canadense, mas ele trabalha lá em Cuba, ele me disse que as crianças, geralmente em Cuba, eles têm um par de sapatos para a infância toda. Às vezes o sapato, eles compram um sapato grande para poder usar mais tempo, né? Um sapato maior. E as roupas, eles nunca têm camiseta e shorts, camiseta e calça. Calça é uma coisa que eles não usam lá porque faz muito calor o ano todo. Então as criancinhas compram, as mães que não têm dinheiro compram shorts e nada mais, não tem camiseta, não tem nada. Então, quanto mais você ia descobrindo a história, mais triste ia ficando o negócio. E tudo isso só pra contar pra vocês que foi uma consequência do aeroporto. Eu estava indo a férias e acabou que o que me aconteceu no aeroporto, essa materialização que eu fiz no aeroporto, acabou instigando a minha curiosidade de escritor de ir lá e perguntar para as pessoas como é a vida em Cuba. É bem triste. Se você é uma pessoa que gosta do mínimo de conforto possível quando vai viajar, eu não recomendo Cuba. Eu fui, fiquei num hotel teoricamente bom e tudo caindo aos pedaços, né? A manutenção do hotel não é feita. Quando fazem tudo muito mal feito. O chuveiro é chuveiro quebrado, a água quente acaba muito rápido, é horrível, é muito precário. Mas para quem gosta de fazer viagem de mochileiro, é um país que eu recomendo. É um país que as praias são públicas, você pode levar sua barraca e simplesmente se instalar lá. Para quem não precisa tomar banho de água fresca, que não é o meu caso, eu gosto de tomar banho de água fresca antes de dormir, tenho que tomar, eu indico, mas pra quem é que nem eu, por exemplo, eu gosto de ter pelo menos uma televisão no quarto, porque se estiver chovendo quando eu viajo, eu tenho a televisão pra assistir, porque eu não posso sair. Então, lá não tem televisão. A televisão é branca e preta, pequena, e tem alguns canais de Cuba, então você fica muito limitado quando você vai pra lá. Então, se você gosta de um mínimo de conforto possível, eu não indico. Porém, aí tem a parte boa de Cuba, que é a parte que eu diria que se você gosta da natureza, lugar bonito, lugar onde você vai para se desconectar da vida e entrar em contato com a natureza, que foi o que eu fiz, você tá indo para o lugar certo, só que você tem que esquecer da organização cubana, porque o povo cubano eles trabalham muito devagar, é um ritmo bem lento, eles não se incomodam se você está pagando ou não pelo serviço, se você está com pressa ou não, eles não têm a menor pressa porque o salário deles é um salário ridículo, né? Então, eu até entendo o fato deles serem como eles são. Mas se você gosta da natureza, de lugar bonito, de lugar para relaxar, lugar calmo, onde você vai entrar em contato com o universo, vá. Aí entra a minha segunda materialização. Lá eu fiz dois passeios. Um passeio para ir nadar com os golfinhos, para passar 20 minutos com os golfinhos, e um outro passeio para ir para uma ilha que tem lá que se chama Caio Blanco. E essa ilha é uma ilha a areia é extremamente branca e a água é extremamente transparente. Você consegue ver todos os peixes nadando embaixo d'água. E eu fui. Cheguei lá nessa ilha e eu vi que não tinha onda nenhuma, a água é quentinha e você pode andar tipo 200, 300 metros dentro da praia sem se preocupar com afogar, porque é tudo muito raso, a água sempre está na sua cintura. Então eu decidi que ali ia ser o local que eu ia fazer a minha meditação daquele dia. E entrei na água, sentei num lugar onde a água não passava do meu peito e comecei a meditar.
E meditei em torno de 10, 15 minutos, não mais que isso, e abri os olhos porque eu senti alguma coisa estranha acontecendo em volta de mim. Quando eu abri os olhos, tinha várias pessoas tirando fotos, porque estava acontecendo um fenômeno que não é muito natural, não é muito normal lá. É natural, mas não é normal. Muitos peixes em volta de mim enquanto eu fazia a minha meditação. Muitos peixes. Peixinhos do mar mesmo. Peixinhos, aqueles peixinhos que você só vê em aquário de água salgada. E eu fiquei extremamente feliz porque é algo que eu gosto. Eu sempre me mentalizo pensando, né? Onde eu estou em comunicação com os animais, onde eu consigo me comunicar com os animais de uma forma mais direta, né? Não aquela forma de treinado que você treina o animal para se comunicar. E aconteceu mais ou menos isso lá. Mas não é isso não foi essa materialização que eu fiz. Acontece que sempre que eu estou aqui na minha casa ou em qualquer outro lugar que eu faço minhas meditações, eu sempre me visualizo num local onde a areia é branca, a água é azul, um azul turquesa, e a água é quentinha, e eu estou num lugar confortável, porque eu tenho uma dificuldade muito grande de relaxar quando eu estou na água. Quando eu estou na piscina, quando eu estou na banheira, tomando banho, eu não consigo relaxar. Eu tenho a impressão de que eu vou me afogar ou de que... Eu não sei explicar, eu fico muito, muito nervoso. Então eu comecei há algum tempo atrás, há uns 7 meses atrás, a meditar de que eu estava no mar, que é mais difícil ainda para mim, para relaxar. Que eu estava no mar, num lugar bem calmo, que a água era quente, onde a areia era branca e a água era azul, e eu ficava meditando o tempo todo e eu saía de lá renovado. Acontece que isso foi exatamente o que aconteceu em Cuba. E eu não imaginava que existia um lugar desse jeito. Embora na cabeça da gente a gente cria o que a gente quer, né? De qualquer coisa que você queira, você consegue criar. E acabou que quando eu parei de meditar e depois que acabou aquela sensação dos peixes ali em volta de mim e todo mundo tirando foto porque aquilo era uma coisa anormal, eu pensei, gente, isso é exatamente a mesma coisa que eu visualizo quando eu tô na minha casa, quando eu tô meditando. Eu sempre penso que isso é o tipo de coisa que eu quero fazer para poder me renovar. E acontece que as férias acabaram e eu voltei de Cuba. Foi a primeira vez na minha vida que eu fui para um país diferente, né? Eu sempre vou para os mesmos países. A gente tem esse hábito de ficar indo para o mesmo lugar porque gosta, porque se identifica, ou porque a família mora lá, ou porque os amigos estão lá, ou porque fez alguma amizade nova. Acontece que foi a primeira vez que eu fui para um país diferente e eu voltei de lá renovado. Foi apenas uma semana de férias, mas foi uma semana que eu me desliguei completamente de absolutamente tudo. Como não tinha internet, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou esquecer, não vou pagar a internet pra usar aqui, porque a internet lá é muito cara. Não vou pagar a internet e vou esquecer que a vida existe lá fora e vou simplesmente me conectar com Deus e vou falar com Deus e vou meditar. E eu meditei os 7 dias, eu fiquei lá, eu relaxei de verdade, não fiz absolutamente nada do que eu faço na minha vida ordinária, não falei com ninguém. Mandei algumas mensagens pra dizer pra todo mundo, pra algumas pessoas da minha família que estava tudo bem, mas de uma forma geral eu me desconectei. Eu relaxei, eu entrei em contato com a natureza e de fato eu voltei pro Canadá eu tô muito relaxado, eu tô muito tranquilo, eu tô muito... Sabe quando você tem aquela sensação de que todas as coisas que você tinha medo vão dar certo? É essa a sensação que eu tô nesse momento. Pode até ser que não seja, mas é como eu estou me sentindo. E eu sei que isso é uma consequência do que me aconteceu em Cuba. Aconteceram coisas ruins com a polícia? Aconteceram. Quase fui preso, foi horrível, foi a pior sensação da minha vida. Confesso que foi pior do que quando eu fui assaltado em São Paulo. Eu fui assaltado 3 vezes em um ano no restaurante que eu tinha em São Paulo. E as 3 vezes eu fiquei muito nervoso, eu tive problemas emocionais por conta disso, mas a pressão que eu senti em Cuba foi muito pior, porque você não sabe o que pode acontecer, é um país ditador, você não sabe se eles podem te levar pra prisão e tipo, vai ficar aí apodrecendo aí até que a gente tenha vontade de te devolver pro seu país, você não simplesmente não sabe. E eu tava com muito medo de que isso acontecesse. A pressão foi muito grande. Mas no final das contas acabou que foi tudo muito agradável, embora eu tenha descoberto um lado de Cuba mais triste, mais opressor, opressivo também.
Foi tudo muito bom. Para quem é turista naquele país, é um lugar muito legal, é um lugar muito gostoso para se conectar com a natureza, para se conectar com a vida e para poder entender um pouco mais sobre quem nós somos. Porque quando a gente se fecha para o mundo e se abre para nós mesmos, a gente acaba descobrindo coisas novas que te dão respostas que você buscava antes. E muitas vezes a gente não tem esse tempo de fechar os olhos, de se desligar do barulho do mundo e falar com você mesmo. A gente fala muito com os outros, mas nunca conosco mesmos. E, e isso mudou um pouco a minha perspectiva. Eu sempre medito, eu sempre meditei, eu tenho essa coisa de meditação, de entrar em contato com a natureza, eu sempre que eu posso eu faço, mas essa experiência foi diferente. Esse contato que eu tive lá em Cuba foi muito diferente. Eu fiz o passeio, eu vou colocar as imagens para vocês, provavelmente vocês já devam estar vendo as imagens. Foi incrível, eu nadei com os golfinhos eles são resgatados da natureza, porque eles estão tiveram um acidente, eles não podem nadar mais de uma forma 100%, então eles são recolhidos, cuidados, treinados para fazer apresentações. Eles fazem 2 apresentações por dia, de 5 minutos e nunca mais de 20 pessoas, então em torno de 40 pessoas por dia por golfinho, por piscina, são 4 piscinas, tem em torno de 6 golfinhos, eu acredito que eles resgataram. E eu fiz as experiências com eles, eu fui lá para conhecer, quando eu ouvi dizer que tinha esse complexo e era um complexo em alto mar, para que não seja fechado, para que o animal não seja tirado do habitat natural deles, eles desenvolveram um piscinão dentro do alto mar, em alto mar, e o golfinho ele tá sempre no habitat natural dele mesmo. Ele só não vai mais para mar aberto, mas eles continuam no mar, é um espaço bem grande, eles vão nesse espaço aí que tem as apresentações, só para fazer as apresentações, depois eles voltam para esse piscinão que foi construído. É muito legal a maneira como eles tratam os golfinhos. A princípio eu fiquei um pouco receoso de ir, porque eles falam que... eles contam essa história de que o golfinho foi recolhido, mas eu não acredito muito nessas histórias, então eu tenho que ir pra ver. E de fato, os golfinhos que eu nadei, você conseguia ver as cicatrizes, são cicatrizes bem profundas, dá pra ver que eles foram machucados mesmo e que eles foram resgatados. E gostei bastante, apoiei essa causa, gostaria que outras pessoas que fossem para Cuba apoiassem também, porque isso mantém essa corrente de cuidadores que vão lá e fazem o que precisa ser feito quando um animal está com um problema. Essa foi uma experiência incrível que eu tive em Cuba e que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessas materializações que eu fiz na minha vida, uma muito boa, uma muito ruim. Tomem cuidado para vocês não materializarem coisas muito ruins, acontece às vezes. E eu não tenho certeza se a gente vai conseguir, se eu vou conseguir gravar novos vídeos pra vocês essa semana, por conta do Natal, do Ano Novo. Os negócios aqui no Canadá estão de vento em polpa, porque é semana comercial, né, festas, e tá uma loucura no meu trabalho, e provavelmente eu vou ter que fazer hora extra nessa semana, e vão ser minhas 2 últimas semanas de trabalho neste local. Eu tô vendo um outro emprego, então não sei como que vai ser nas próximas semanas. Mas se eu não conseguir voltar, eu gostaria de deixar aqui pra vocês o meu muito obrigado a todos vocês por esses pouquíssimos meses que nós nos conhecemos, mas que nós nos tornamos tão amigos. Eu sinto uma energia tão gostosa quando eu falo com vocês, quando vocês me mandam mensagens, quando eu respondo e vocês respondem de novo. Esse contato que eu tenho com vocês supre um pouco a necessidade que eu tenho de amigos aqui no Canadá. Porque aqui é uma cultura bem diferente, a gente não faz muitos amigos aqui. Não dá tempo, na verdade. E eu acabei me reconectando com vocês, e nada melhor do que bater um papo com pessoas que falam o mesmo idioma que vocês. Até porque é muito difícil encontrar pessoas que falam, que gostam de falar sobre esse assunto. Sempre que você fala, as pessoas meio que se afastam de você porque acham que é loucura, né? Como que uma pessoa pode materializar alguma coisa? Mas essa não é a realidade deles ainda, a gente vai chegar lá um dia. E eu gostaria de agradecer a vocês pelo tempo que se dedicaram a estar aqui, a assistir os vídeos, a comentar, a compartilhar. Nós tivemos mais de 2.000 compartilhamentos dos vídeos. São apenas 49 vídeos, esse é o 50º vídeo que eu tô fazendo. E
Nós tivemos mais de 2.000 compartilhamentos e isso mostra que nós estamos no caminho certo, a gente está fazendo alguma coisa legal e eu espero que a gente possa profissionalizar isso e melhorar o conteúdo para vocês. Tem novidade vindo por aí, eu vou trazer conteúdos cada vez melhores e cada vez que falem diretamente com vocês de uma forma mais simples, de uma forma mais gostosa de se comunicar. E eu queria deixar aqui o meu Feliz Natal para cada um de vocês. Lembrar que Natal não é uma época onde a gente tem que comprar presente. A gente tem que se desligar do material e se conectar com as pessoas que amamos. Desliga o celular, desliga o notebook, conversa um pouco mais, tente se relembrar de como era antigamente, onde as pessoas se reuniam em volta da mesa e conversavam sobre bobagens, sobre coisas da vida. Né? Sem falsidade, sem aquele sentimento de eu tenho que ir lá pra aturar tal pessoa. É verdade, às vezes a gente até tem que ir lá pra aturar algumas pessoas, mas o fato delas serem como elas são é problema delas, é karma delas, não é nosso. Então vai lá, dá o seu melhor, planta a sua semente no coração dessas pessoas, planta a semente no coração das pessoas que você vai ter que aturar lá e deixa que isso vai florescer no momento dado da vida delas. É certeza que isso vai acontecer. Eu deixo meu Feliz Natal, que o espírito universal natalino entre na vida de cada um de vocês e seus familiares e traga a paz, a prosperidade, o carinho, a luz que vocês merecem e precisam para continuar nesse crescimento espiritual. E se eu não conseguir fazer um vídeo na semana que vem, feliz ano novo, que o ano novo de 2017 traga para você os frutos de todas as coisas que você plantou. Toma cuidado, hein, com o que você planta, porque o que a gente planta, a gente colhe. Feliz ano novo, a gente se vê no próximo vídeo, gente. Até lá!